André, boa noite, seja bem-vindo à nossa live aqui hoje para explicar um pouquinho mais sobre a Ferroeste, a nova Ferroeste, que a gente tem orgulho de falar, que é uma ferrovia importantíssima para o escoamento da safra, da produção, enfim, do Paraná de modo geral e não só do Paraná. Boa noite, seja bem-vindo, viu? Boa noite, Shirley. Parabéns aí pelo trabalho no Portal Sou Agro. Boa noite a todos que nos assistem, alguns amigos aqui prestigiando a nossa live. Fico à disposição. Aquilo que você quiser falar e todos quiserem perguntar aí sobre o projeto da Nova Ferroeste, a gente está aqui para responder. Antes de entrarmos especificamente para falar da Ferroeste, eu gostaria que você fizesse um breve histórico aí em relação ao seu trabalho, você, o seu currículo, digamos, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas quem é o André Gonçalves? De onde veio? De onde surgiu o nome até do diretor-presidente da Ferroeste? Conta um pouquinho para a gente do seu trabalho, antes de ser o presidente da Ferroeste também. Olha, comecei na gestão pública, ainda não na gestão do associativismo. Eu comecei por esse caminho. Inclusive com um Uhum. amigo meu que trabalha aí com você, que é o Vandré. Eu fui presidente da Associação de Engenheiros Arquitetos de Cascavel e ele foi meu assessor lá. Então, Ah, da tive a Areac, honra, né? da IAC, tive a honra de trabalhar com ele. E depois da Associação de Engenheiros Arquitetos, eu fui como conselheiro do CREA, Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, na época arquitetura, né? Hoje só engenharia e agronomia. Sim. E fiquei lá, primeiro na Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, que chama Mútua, fiquei por 2 anos como diretor administrativo. Depois fui como conselheiro para o CREA Paraná, fiquei mais 6 anos lá como diretor financeiro. E também tive a honra de ser vice-presidente do Sinduscom Oeste, na gestão do Edson Vasconcelos, meu amigo engenheiro, que também participa. E fui aí, participei de alguns conselhos, do Sicob, da SIC, bem ligado ao associativismo, que é uma característica muito forte aqui da região oeste do Paraná. Com certeza. Bom, ótimo, que bom você fazer esse histórico, né? Para as pessoas entenderem que para ser presidente de uma entidade, enfim, né, da Ferroeste, que é tão importante, a pessoa não cai de paraquedas, né? Tem todo aí um trabalho que foi feito, todo um conhecimento, um estudo. E você é uma pessoa preparada para isso, tá? André, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre como é que está a Ferroeste hoje. Vamos fazer esse, né? A gente vai falar como é que vai ser a nova Ferroeste, falar como é que está a situação hoje da Ferroeste no Paraná de modo geral? Bom, primeiro dizer que a Ferroeste ela é dirigida por 3 diretores. O diretor-presidente, que fala para vocês aqui, e ainda temos Uhum. 2 diretores bastante importantes. O diretor administrativo e financeiro, que desde 2019 está com a gente, chama-se Fábio Vieira, com bastante experiência na área logística, especialmente ele trabalhou em muitos portos no Brasil, Porto de Paranaguá, que é o nosso porto principal, mas trabalhou em Porto Santos, Porto do Rio de Janeiro. Então, trouxe essa bagagem administrativa para a gente, especialmente na área de contratos, que é algo importante. E o nosso diretor de operações, que é o Gerson Almeida, que já trabalhou na área ferroviária por quase 10 anos. E também nós 3 recebemos o convite do governador para assumir esse desafio da Ferroeste. Nós entramos em 2019, estabelecemos já de início um planejamento estratégico com 22 ações bem estabelecidas em várias áreas da companhia. E, a partir de então, passamos a perseguir essas ações a partir dessa definição. Conseguimos já, em 2019, um lucro operacional, algo que a empresa tinha uma grande dificuldade em atingir, em torno de R$ 420 mil. Né? Então, passamos a gerar caixa e não mais consumir o caixa, que muitas vezes tinha que vir com a ajuda do governo, sendo o seu acionista majoritário. 2020, a gente já conseguiu um lucro operacional de R$ 1.250.000. Também passamos a gerar esse caixa. E 2021, a gente está num ano de bastante transformação, Celei, porque tudo aquilo que a gente colocou nesses 22 planos de ação em 2019 e 2020, eles estão se materializando mais fortemente agora em 2021, o que traz para nós, né, um desafio enorme. A gente, por exemplo, em 2020, alterou uma operação ferroviária em que a gente fazia atração, ou seja, nós transportávamos com nossa equipe e nossos equipamentos até Guarapuava, e depois de Guarapuava para frente, o operador Rumo, né, que é outra empresa que atua a partir de Guarapuava, e nós estabelecemos em 2020 um direito de passagem onde eles mesmos fazem
transporte a partir já de Cascavel. E aí ficamos com toda a nossa operação exclusiva para o fluxo interno, que é Cascavel-Guarapuava, tanto para ir quanto para voltar. Isso diminuiu nossos custos, obviamente diminuiu também o nosso faturamento, mas melhorou a nossa rentabilidade. E dentro da estrutura que nós temos, até que esse processo de desestatização aconteça, é aquilo que a gente entendeu como suficiente para operação em 2021. Então, 2021 é um ano extremamente desafiador. Nós fizemos o ano passado a operação, mesmo com a pandemia. Pensamos, né, como a maioria, que 2021 seria um ano já um pouco mais tranquilo em relação a isso. Continuamos com essa dificuldade. Veja, isso afeta as pessoas e se a operação ela depende totalmente do nosso time estar preparado, né, e saudável, todo mundo com a cabeça boa para poder fazer bem esse trabalho. Para que as pessoas entendam um pouco mais sobre o trabalho da Ferroeste, o que a Ferroeste ela transporta, né? De tudo ou tem algumas coisas específicas que ela transporta mais ou algumas coisas que ela não transporta? E quando eu falo desse transporte, é tanto daqui, digamos, do oeste, que aponta, né, lá para o Porto de Paranaguá, quanto ao contrário também. Enfim, qual que é esse vai e vem além de grãos, né? Na verdade, você fez uma pergunta bem legal. Deixa eu só ajustar meu carregador aqui, enquanto eu vou Tá falando. bom. Na verdade, Shirley, e aqueles que nos ouvem, é importante dizer que a Companhia Ferroeste ela não é apenas uma empresa que faz a operação ferroviária. Por exemplo, nós temos aqui um terminal em Cascavel, muito grande, né, que eu falo que é o coração da companhia, uma área de mais de 1,7 milhão de metros quadrados, com diversas empresas instaladas. Hoje são 14 empresas em operação. Uhum. E a gente faz a administração desse terminal. Além disso, nós temos uma moega própria, temos alguns silos que servem como base. Também fazemos o transbordo, né? Tira do caminhão, coloca no silo, depois do silo coloca no trem. Então, esse é um serviço que a gente presta também para o mercado. Em Guarapuava, a gente tem um terminal menor, mas onde fica a nossa oficina, porque todo o trabalho de manutenção dos nossos equipamentos, sejam vagões, locomotivas, são feitos por equipe própria. Então, além disso, toda a manutenção da ferrovia é feita por nós também, não é terceirizada, toda equipe própria. A gente tem 2 equipes, cada uma fica até a metade do trecho. Uhum. E também na estação aqui de Cascavel e na estação de Guarapuava, a gente faz um trabalho bastante importante com a Rumo, porque eles também colocam os trens deles dentro da nossa linha. Então, a gente precisa coordenar esses trabalhos de uma forma adequada para que não tenha nenhum problema aí, nenhum acidente. E aí... Ok, agora... Produtos transportados. Bom, basicamente, a Ferroeste foi constituída como chamado corredor oeste de exportação, especialmente grãos. Né? Então, a gente transporta soja, transporta milho. E o que a gente tem transportado muito é que o oeste do Paraná tem sido, né, uma região bastante agroindustrial. Oi. Caiu a conexão voltou. aqui. Tá ouvindo? Caiu um pouquinho, mas já voltou. Tá bom. A gente tem transportado o que é um serviço diário aqui, são os containers refrigerados, né? Principalmente frango, suíno, proteína animal industrializada. Sim. E há também um transporte que a gente faz muito forte, que é cimento, que vem de Rio Branco até Guarapuava de caminhão e de... Oi, André? Travou um pouquinho, voltou agora, estava falando do transporte de cimento de Rio Branco a Guarapuava e depois? Existem duas formas de chegarem até aqui. A primeira a Rumo traz de Rio Branco direto até Cascavel, ou se não, eles fazem um transbordo de caminhão em Guarapuava e a gente traz de trem com a equipe própria até Cascavel. Isso é todo dia. Os refrigerados. Uhum. Vamos lá, vamos insistir aqui no sinal. Os refrigerados que saem daqui e o cimento que chegam é todo dia. É uma periodicidade só
acontece aí 364 dias no ano. Uhum. Falando em refrigerados, ó, acaba de entrar aqui na nossa live também o Elias, né? Zidek, que é o presidente da Frimeza, está aqui conosco também na nossa live. Boa noite, Elias. Obrigada pela sua presença. Está com a gente aqui também o pessoal da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, o próprio Deral, do Instagram deles. Eu vi também o Salatiel Turra agora há pouco, que assessor também está aqui acompanhando com a gente. Boa noite para vocês, tá? Agora, você disse que vem e vai todo dia, né? Os refrigerados vão principalmente, né, para a região do Porto. Eu gostaria de saber, talvez, em números, possivelmente você tem essa informação. Por exemplo, um container ou uma carreta, quanto que significa de economia transportar? Por exemplo, um container de frango congelado que sai aqui da Frimeza, da Cevalha, que sai aqui da Cotriguaçu, né? Aqui da Central da Ferroeste no oeste do estado, até o Porto de Paranaguá. E se fosse de caminhão, por exemplo, se fosse ter que levar isso pela rodovia, qual que seria a porcentagem ou em reais mesmo essa diferença? Olha, eu posso dizer, talvez a minha resposta seja um pouco diferente da tua pergunta, mas acho que ela vai esclarecer. Posso dizer Sim. que hoje, com a atual ferrovia que nós temos, nós não somos competitivos em relação ao caminhão. Então, acaba tendo aí um valor, em termos de valores de frete, muito próximos, tá? Uhum. E especialmente o tempo, né? A ferrovia hoje leva bem mais tempo. A gente está aí quase 100 horas para chegar a Paranaguá, sendo que o caminhão faz em bem menos tempo que isso. Então, Uhum. a expectativa é, sim, com uma nova ferrovia, a gente possa aí gerar uma economia que, por exemplo, a partir do terminal de Cascavel, os estudos apontam uma economia do ferroviário em relação ao rodoviário de até 31% na tarifa. E aí, Sim. com um tempo, um transit time, um tempo de deslocamento passando de 100 horas para 20 horas. Ou seja, menos O de que um que dia. falta, então, para isso acontecer? Bom, basicamente, a gente precisa resolver os gargalos que hoje deixam o oeste do Paraná como uma ilha no modal ferroviário. Então, essa é a grande realidade que hoje nós temos aqui, porque as empresas, em geral, estão preparadas para utilizar o modal ferroviário. Nós Uhum. não temos uma estrada que possa atender essa demanda. Então, a partir de Guarapuava, existe ali o que a gente chama Serra da Esperança, onde há uma ferrovia bastante sinuosa, com uma velocidade média muito baixa, acima de 10 km por hora. E depois a Serra do Mar, que ela é uma ferrovia já muito antiga, que já melhorou, né? A operadora já fez diversos investimentos, ela melhorou bastante, mas nós entendemos que para o volume que hoje os estudos apontam, é muito provável que a gente precisa de uma ferrovia mais moderna e com uma velocidade maior para que possa atender essa demanda. Essa nova ferroeste. Ah, desculpa, pode Não, continuar. pode perguntar que eu complemento aqui. Vai lá. Não, não, pode continuar, por gentileza. Não, porque é importante dizer que, como numa rodovia, sem estrada, não adianta você colocar ativos em cima que ele não vai atender essa necessidade. Então, nós precisamos sair dessa ilha e fazer uma conexão, uma verdadeira ponte que seja eficiente aí para se conectar até o Porto Paranaguá. Essa pergunta que eu ia fazer era em relação a esses trechos que você disse que parece que são os gargalos aí, né, uma preocupação maior, por exemplo, essa da Serra, né, Serra do Mar, e na região de Guarapuava também. Essa nova ferroeste deve mudar esse traçado ou não? Bom, o que é importante dizer? Falando um pouquinho, acho que agora você já está entrando, né, no futuro. A nova Isso. Ferroeste, ela está caminhando dentro de um processo dos estudos preliminares. Então, tudo que eu Uhum. falar aqui ainda não são... vamos precisar vencer muitos passos para poder alcançar aí o nosso objetivo. Então, os estudos eles sempre vão apontar uma direção. Sim. E a gente está trabalhando para que esses estudos sejam os mais consistentes possíveis para que realmente a gente acerte nessa direção. E o que o estudo está dizendo? O estudo está dizendo o seguinte: pelo volume que toda a região por onde a Ferroeste tem a sua concessão, para que ela deixe de ser uma ilha e consiga chegar ao Porto Paranaguá, ela precisa ter uma ferrovia eficiente. O próprio traçado, que hoje a gente considera um dos melhores traçados do país, que é o trecho existente da Ferroeste entre Cascavel e Guarapuava, ele também precisa ser revisitado. Então, ele também precisa ser ajustado. Para que, assim, a gente possa ter um verdadeiro corredor de exportação. Hoje, a gente fala tanto no corredor, mas ele acaba
ser no corredor rodoviário, porque o ferroviário, a gente faz aqui 10% do que se produz e 1% do que chega no porto por ferrovia. Então, você veja que a gente está muito longe, né, do nosso objetivo e dos volumes para aquilo que a Ferroeste foi concebida. Nós, na verdade, estamos perseguindo o que é o objetivo principal de quando os empresários lá atrás, o setor produtivo, teve a ideia de criar a Ferroeste. Muito bem, daqui a pouquinho você responde para nós, André Gonçalves, diretor-presidente da Ferroeste, está participando hoje da nossa live aqui do Sou Agro. Já vou deixar a pergunta, mas eu vou fazer uma boa noite aqui para algumas pessoas que estão entrando agora. A pergunta que eu gostaria que você respondesse daqui a pouco é: como que a Ferroeste atual ela irá se alinhar ao projeto da nova Ferroeste, tá? Quero dar uma boa noite aqui para o Clube da Carne, que chegou aqui conosco, acompanhando também a nossa live. Boa noite para vocês. Gabriel Colli também com a gente, Leonice, tem mais, Sebastião Dias Silva, Ju Barza está com a gente também, a Marisa Fac, o Sampaio, Bela Festa Oficial também com a gente, Safras Oeste Paraná conosco, a Neuza lá de Passo Fundo, o pessoal do Rio Grande do Sul também interessado no nosso assunto, Jonas Cleide, o Salatiel, Moisés, o Lucas da região oeste ali de Palotina, o Edinaldo, a Heloísa, bastante gente. Aí tem mais pessoas aqui mandando perguntas. Ó, o Elton mandou uma pergunta. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa pergunta do Elton, tá? Na verdade, eu vou ler aqui já. Talvez você possa ir. Ou então, vamos responder o Elton. Vamos responder o Elton primeiro e depois aquela que eu fiz ali, tá? Prioridade para as perguntas que vêm aqui do nosso público. O Elton Maldonado, me põe daqui a cidade que você fala, Elton, que eu não recordo, tá? Ele fala: boa noite, presidente. Você já possui uma data prevista para iniciar as obras? Essa pergunta foi na veia, hein? Quero ver agora, André. É uma boa pergunta, porque quando a gente começa a ver as matérias, né, que surgem sobre o nosso estudo, Cirlei, e você, quero agradecer aqui o Portal Sou Agro, que tem divulgado muito o nosso trabalho, começa a criar uma expectativa muito grande nas pessoas, né? E todos que conhecem a Ferroeste, conhecem a história, sonham com isso. Então, realmente, a gente quer ver isso se materializando. E aí, quando a gente coloca aqui, a gente está numa fase de estudos, obviamente, a gente precisa olhar, definir, né, um prazo para que isso realmente aconteça. Então, já indo para o final do que seria o projeto Nova Ferroeste, os estudos terminam em 2021. A expectativa é que no primeiro trimestre de 2022 a gente possa colocar esse pacote, esse produto na B3 em São Paulo, um leilão na Bolsa de Valores, e que aí sim, esse ganhador, esse investidor, ele vai poder definir o cronograma mais detalhado que ele vai, de quando ele vai começar as obras. Obviamente que a gente vai buscar aí, na modelagem econômico-financeira, que é algo que a gente já iniciou, mas ainda não finalizamos, quais seriam aí os pontos principais a serem construídos para que esse operador possa já, de início, passar a ter retorno sobre o seu investimento. Então, a resposta ela fica parcial, né, Cirlei? Início de 2022, a gente já tem o vencedor. E aí sim, acredito que até o primeiro semestre de 2022 ele já possa estabelecer um cronograma da construção aí desses 1.285 quilômetros para todos nós. Muito bem. O Elton colocou ali a cidade, ele é de Guaíra, ele é gerente da Cevale, cooperativa, que também tem uma unidade ali em Guaíra. Certamente a Cevale faz já hoje as exportações através da própria parceria com a Fremeza e também com a Cotriguaçu e vai ser beneficiado em cheio aí com a passagem dos trilhos da Ferroeste pela região de Guaíra. Elton, obrigada pela sua participação. Tem mais uma pergunta aqui do João, mas eu vou primeiro, vamos concluir aquela que eu já tinha feito antes, depois eu vou com a sua pergunta, tá, João? André Gonçalves, responde para a gente, então, como que a atual Ferroeste ela irá ou já está se alinhando a esse projeto da nova Ferroeste? Bom, o que é importante esclarecer aí dentro do plano de trabalho do governo do Estado? O projeto da nova Ferroeste, ele está no gabinete do nosso governador. Então, ele é um projeto de Estado, faz parte do plano de governo dele, e é ele que está liderando todo esse processo. Ele envolve aí diversas secretarias do Estado,
para uma melhor organização. Ele, em 2020, na verdade, ele baixou um decreto definindo um grupo de trabalho, né, com vários representantes de diversas secretarias, para que a gente pudesse, aí, de forma ordenada, coordenar esse projeto. Paralelo a isso, eu, lá na Ferroeste, com meus dois diretores, com o Fábio e com o Gerson, nós passamos, dentro desse plano de ação, estabelecer aí quais seriam as ações, se preparando já para a desestatização. Então, você veja, o ano passado, a Ferroeste entrou, foi qualificada, que a gente chama, no PPI do governo federal, Ministério da Economia, Programa de Parcerias e Investimentos. Então, nós solicitamos que as prioridades do governo federal fossem também consideradas para a desestatização da Ferroeste. E isso nós conseguimos com êxito, né? E temos feito um trabalho aí quase que semanal com o que a gente chama o PPI. Que a gente pode dizer que os grandes projetos de infraestrutura, os leilões que a gente viu semana passada lá, por exemplo, dos aeroportos, são todos lá coordenados pelo PPI. E a Ferroeste está entrando também nesse bojo. Espero que em 2022 a gente possa realmente fazer esse trabalho. Quando que ela se conecta? Nós agora estabelecemos o início de uma contratação de um estudo de viabilidade técnica e econômica exclusivo para o terminal da Ferroeste, que é o terminal de Cascavel. E por que isso? Porque ali nós temos os principais players, né, do agronegócio, empresas privadas grandes, e as maiores cooperativas da América do Sul estão lá. A Cevale aqui, a Braspo Elton, ela tem lá o seu terminal junto à Cotriguaçu, que é o braço logístico das grandes cooperativas. E eles têm contratos de 20, 25 anos. Nós, no ano que vem, né, temos como objetivo colocar a Ferroeste em leilão, especialmente aí para a sua operação, ou seja, colocar o operador privado dentro do processo. Mas nós precisamos garantir que as empresas que já investiram lá e que têm capacidade de ampliação, de melhorar a sua eficiência, também possam usufruir desse benefício. Então, nós contratamos um EVTEA para esse terminal e nós vamos encaixar esse EVTEA no EVTEA da Nova Ferroeste. Isso deve acontecer aí, no máximo, entre agosto e setembro. Com isso, a gente já embarca no mesmo trem, né? Estamos aí um pouquinho, cada um na sua locomotiva, mas a gente vai embarcar na mesma. Para que já em 2022, no processo do leilão, aquilo que ainda não está definido como modelagem, mas aquilo que for desestatizado da companhia, necessariamente não precisa ser 100% dela. Aquilo que ficar, Cirlei, seja 10%, 20%, a própria administração da companhia, a gente possa dar continuidade já alinhado com o que seria o projeto da Nova Ferroeste. Muito bem. Agora eu vou fazer a pergunta do João aqui. Ele fala assim, gostaria de saber, a Ferroeste já possui algum mapa oficial do novo traçado? Sou de São Paulo. João, obrigada pela sua participação, tá? André, pode responder o João, por favor? Boa pergunta, João. Obrigado aí pela participação também. Veja, o EVTEA-J, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica, ele está sendo feito por um consórcio espanhol chamado TPF Sener. Eles já estão com 59% dos trabalhos realizados. E os dois principais estudos que dão a base para o EVTEA são estudo de traçado preliminar e estudo de demanda de carga. Então, os dois eles já estão uma fase bastante avançada, porém não 100% concluído, Cirlei. Então, já existe sim um traçado. Eu vou falar para vocês o traçado, porque é um traçado que é conhecido pela maioria das pessoas, visto que nós não mudamos nada do que muitos projetos anteriores da Nova Ferroeste já foram submetidos aí a estudos, né? E, infelizmente, não foram realizados. Nós queremos que ele aconteça agora. Então, Cascavel-Guarapuava é o que a gente tem hoje. De Guarapuava, a gente quer chegar a Curitiba, não vai passar por dentro de Curitiba, a gente vai contornar a região metropolitana, chegando até o Porto de Paranaguá. E no sentido oeste, a gente vai sair de Cascavel com o ramal até Foz do Iguaçu, que a gente quer que Foz do Iguaçu seja o grande hub logístico internacional, justamente pela sua característica geográfica, né, da tríplice fronteira com Paraguai e Argentina. E também um ramal importante para o agronegócio, que é de Cascavel
aí passando por cidades entre, vamos lá, vou subindo aqui que o pessoal vai saber, entre Toledo e Assis, passando por Guaíra, nós vamos precisar passar justamente por Guaíra ali, praticamente próximo à ponte, aí subindo até Dourados e parando em Maracaju. Basicamente, são os 1.285 quilômetros desse estudo. Já vou aproveitar, você fala do traçado aqui, tem uma pergunta que o Sadi mandou para mim no WhatsApp aqui antes da gente começar, eu estava interessado já. O Sadi é de Cascavel, produtor, tem suínos também, produtor rural, ele pede em relação ao entorno aqui de Cascavel, se tem uma, né, onde é que vai passar aqui, a curiosidade lá que o Sadi está perguntando. Bom, algumas premissas importantes em relação ao estudo do novo traçado. Ele não vai passar por dentro de nenhuma cidade que seja dentro da sua possibilidade, não vai passar. Então, por exemplo, Cascavel vai contornar a cidade por fora, inclusive, do que seria aí no futuro o anel viário da região norte, né? Então, nós vamos passar bem longe, saindo do terminal, evitando aí o conflito urbano. Então, esse seria basicamente aí a saída. Inclusive, Foz do Iguaçu também vai passar por fora aqui e não vai passar por dentro de cidades até chegar próximo a Foz do Iguaçu. Ele pede se é no contorno norte e sul, possivelmente está falando no norte ali, saindo indo para Corbélia, naquela região ali, cortando no Perfeito. meio, né? Vai sair por ali. Por ali. Isso, ok. Em Muito direção bem. ao norte, né? Que é lá para o Mato Grosso do Sul. Aham. Ó, o Peter fala assim: já existe um estudo de viabilidade, projeto básico? Acho que parte dessa pergunta você já até respondeu, mas se quiser complementar a pergunta do Eu quero, Peter. é importante. Aham. Nós estamos chegando até o nível de quase nível projeto básico. Então, não chega ainda a um projeto básico, porque dentro do EVTE ele tem os estudos de engenharia, os estudos ambientais, os estudos de demanda e carga, estudos de traçado, mas ele ainda não é suficiente para se chamar de um projeto básico. Isso vai ficar a cargo do empreendedor. A gente chama projeto Greenfield, ou seja, é um projeto basicamente onde a gente coloca as premissas, já faz um estudo inicial justamente para ver se há viabilidade econômica e financeira, e a gente hoje sabe que pela demanda de carga, pelo estudo, né, que a gente fez, a demanda de carga já apresenta essa viabilidade. Agora, o que vai impactar bastante, Sirlei, se realmente vale a pena colocar o dinheiro nesse projeto, são também os estudos de engenharia, porque, especialmente aí no que a gente chama os gargalos, Serra da Esperança e Serra do Mar, o custo aí para se construir a ferrovia, ele já é um custo bastante elevado. Então, quando nós terminarmos o estudo de engenharia, nós vamos fechar o que chamamos aí o CAPEX, que é o custo para investimento nessa infraestrutura, e aí vamos saber, sim, se essa viabilidade é atrativa para o mercado, para os grandes players, ou se a gente vai precisar fazer algum ajuste para que isso possa realmente acontecer. O estudo que vocês já fizeram fala aqui sobre o impacto, né, da Nova Ferroeste, alguns números, a gente vai colocar aqui, ó, do Vai lá. impacto no PIB brasileiro, né, representa 3%, a população beneficiada 9 milhões, é isso? É isso aí. 9 milhões. Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, então três estados. Impacto, 577 cidades, destas 425 cidades no Brasil, 114 no Paraguai e 38 cidades na Argentina. E também o volume de importação e também exportação através do Porto de Paranaguá, 24 milhões de toneladas por ano, tanto em contêineres quanto granel. Números realmente impressionantes, hein, André? Na verdade, esses números são os números do agronegócio, né, do oeste do Paraná. Sim. Ele, nós temos aqui, sabemos que da porteira para frente, né, o produtor, o cooperado, ele é extremamente eficiente, mas a porteira para fora, o Estado precisa, sim, prover um desenvolvimento logístico que não sei se vai chegar na velocidade do agronegócio, mas que a gente possa melhorar muito o que hoje, né, a gente considera um gargalo logístico muito forte. O Elton coloca aqui uma informação pertinente. Ele fala assim: uma nova pergunta do Elton. André, 2022 será ano político, com uma eventual mudança de governo. A Ferroeste pode sofrer alterações ou não sofrerá interferência independente da mudança? Boa pergunta, Elton. Veja, nós estamos fazendo um trabalho extremamente técnico.
qual que é o nosso objetivo, Silei? Que um estudo bastante detalhado, com dados importantes e que sejam dados validados pelo próprio agronegócio, ou seja, por aqueles que vão utilizar a ferrovia, por aqueles que realmente produzem. Trabalhando isso, a gente está trabalhando isso para que a gente não precise ter interferências políticas que afetem o avanço desse projeto. Porque, veja, é um projeto de Estado, ele não é um projeto de governo de apenas um mandato. Então, obviamente, a gente quer que isso aconteça já no primeiro trimestre do ano que vem, o que não depende exclusivamente aqui do Grupo de Trabalho, né? Vai depender das ações do governo do Estado, das ações do governo federal, dentro de todo aí o pacote, né, de investimentos que há na área de infraestrutura, e são grandes investimentos. Mas, sim, a expectativa é que não sofra nenhum tipo de interferência. E a consolidação técnica é o que a gente tem aí a esperança que vai garantir essa construção da nova Ferroeste. Mais pessoas chegando aqui, o Matos, o Shoa, a Vanessa Gomes também, pessoal aqui de Cascavel, a Felipe Ângelo fala grandes mudanças na Ferroeste, é isso mesmo. O Rafon está com a gente também. Vão colocando aqui, ó, a Claudinha Cardoso, podem colocando de qual cidade vocês estão participando da nossa live, tá? Obrigada pela audiência de todos. Mais uma questão que um pouco parte dela também você já falou, mas mais detalhado, qual que é a importância e os reais benefícios da nova Ferroeste para o setor produtivo? Então, nós, quando olhamos para o projeto, fizemos o planejamento dele em 2019, a gente queria que ele realmente tivesse um impacto muito grande na nossa sociedade. E à medida que a gente foi construindo os estudos, né, o estudo do traçado, a gente já visitou praticamente todas as cidades por onde a ferrovia vai passar, Celi. Conversamos com as autoridades, conversamos com o setor produtivo dessas regiões, e a gente hoje tem certeza absoluta de que é um projeto transformador, né? Socioeconomicamente, ele tem um objetivo muito grande de mudar a vida das pessoas, não só melhorar a sua renda, aumentar aí o número de empregos, de oportunidades, trazer aí, através da ferrovia, novas oportunidades para aquelas pessoas que precisam, e especialmente nós que somos um estado aí agroindustrial, realmente possamos transformar aqui os nossos produtores em competidores a nível internacional, com capacidade de ter melhor velocidade e menor custo para que isso aconteça. Então, os ganhos, eles são enormes, né? São gigantescos, na verdade. E o que eu faço aqui é um pedido, né? Que todos realmente, que a sociedade apoie esse nosso projeto. É um projeto que envolve não só o governo do estado do Paraná, mas também o governo do Mato Grosso do Sul. Há um termo de cooperação assinado entre os dois estados. O Mato Grosso do Sul tem nos ajudado muito nesse processo. A gente tem também trabalhado muito forte com o governo federal, Ministério da Infraestrutura, que é o ministro Tarcísio, e também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é do Mato Grosso do Sul, e também tem nos apoiado. Então, a gente quer montar um exército, Celei, um exército de pessoas que defendam realmente a importância desse projeto e que ele possa aí atender a contento a nossa população. O Marcos Andoná faz uma pergunta assim, ó, existirão quantos terminais no trecho inteiro da nova Ferroeste? Marcos, obrigada pela sua pergunta. André Gonçalves, pode responder, por favor? Um abraço aí para o Zé Doná, obrigado pela pergunta, e é uma boa pergunta. Nos municípios que a gente tem apresentado os estudos, Celei, que as pessoas têm colocado? Olha, a gente gostaria que aqui tivesse um terminal, nós temos espaço para isso, nós temos uma concentração de cargas importantes, né, que a gente exporta, ou que a gente importa, ou até mesmo fluxo interno. E aí a gente olhou até onde o grupo de trabalho pode ajudar. Então, a resposta que a gente tem dado para todos que têm interesse e que eventualmente estão assistindo aqui e queiram ter essa definição primeiro, o estudo de demanda e carga ele vai colocar no mapa o que seriam pontos onde haveria uma concentração de carga. Isso aí vai acontecer entre 200 e 250, a cada 200 e 250 quilômetros em média. Necessariamente, o terminal não precisa estar nessa posição. Então, o que a gente tem colocado aí para os municípios, regiões ou micro-regiões que queiram um terminal? Que eles façam um estudo, um EVTE somente, ou seja, um estudo de viabilidade técnica e econômica,
e que nos apresentem. O grupo de trabalho, a gente faz aí um processo de inovação aberta em que todos podem participar. Eu acho que essa é uma característica bem interessante no nosso trabalho, Silei. Todos, em qualquer momento, podem contribuir para o projeto, né? Ele não é um projeto de gabinete, não é um projeto fechado. Todos podem contribuir a qualquer momento com informações importantes. Mas, sim, essas pessoas fazendo esse estudo, alguns municípios já estão contratando, nós nos comprometemos a colocar o estudo de viabilidade técnica do município ou da região, vamos anexar ele no nosso estudo final, para que os investidores, quando forem avaliar, possam olhar as oportunidades de cada uma dessas regiões. Então, a gente não quer interferir lá e nem deixar de colocar nenhuma característica importante de determinada região, buscando aí ser uma candidata a um terminal, mas também a gente precisa fazer um estudo que seja mais amplo para todos. Ou seja, nós vamos deixar uma oportunidade, que nós não temos essa condição de definir firmemente ou claramente onde vai ter terminal. Algumas questões já estão claras, né? Por exemplo, os 2 finais de linha, seja Maracaju, Foz do Iguaçu, nós vamos precisar de terminal. Cascavel, justamente porque é um entroncamento mais importante da ferrovia, coração da Ferroeste, é um terminal gigantesco que já tem uma infraestrutura pronta para isso, também vai ser um terminal. E depois, nós sabemos que Paranaguá vai ter que ter, se não um terminal, ou seja, o próprio porto é o terminal, mas pelo menos é uma retroárea ali que possa atender o volume de trens que vão chegar lá. Eu sempre costumo contar uma história interessante sobre isso, Silei. Tem uma ferrovia no Brasil, uma ferrovia nova. Ela foi colocada em leilão, a empresa vencedora ganhou esse leilão e começou a buscar uma área para terminal. Quem construiu, que foi a Valec, que é uma empresa do governo federal, ela já tinha áreas pré-definidas como terminais. Só que o que aconteceu? Essa empresa, essa operadora, ela foi lá num outro município, conversou com o prefeito e viram que tinha uma área lá que atendia eles, acabou indo para aquela área. E não usou a área que a própria Valec já tinha desapropriado para isso. Por isso que a definição mesmo entre a definição do terminal ou dos terminais ou dos pontos de encontro e de transbordo, elas vão ficar muito fortes. Elas vão ser definidas entre o operador privado e aquele que é o dono da carga que quer levar esse produto da sua origem para algum destino dentro daí do traçado da ferrovia. Mais pessoas chegando aqui na nossa live hoje, que é sobre a Ferroeste, né? Eu estou conversando com o diretor-presidente da Ferroeste, André Gonçalves. A gente tem mais alguns minutinhos, que alguém quiser mandar mais alguma pergunta, pode ficar à vontade. O Melo com a gente, o Campos, a Mari, o Rubim, o Rodrigo e o Rony também entraram agora há pouco para acompanhar. Eu fico pensando como é que vai ser em Guaíra, por exemplo, passar uma ferrovia pelo rio, na verdade, ali ainda é lago, né? Vai ser do lado da ponte. Qual que é a ideia ali naquele traçado em relação à travessia, né, entre o estado do Paraná e de Mato Grosso do Sul? Bom, Guaíra é uma das cidades em que a gente vai, sim, ter aí um conflito, né, com a área urbana. Por quê? Porque para um lado é o Paraguai, então para o lado a oeste da ponte não tem como a gente caminhar. Para o lado direito, ali tem uma área de preservação ambiental muito grande, também não permite, e também uma terra indígena, Silei, que ela está, apesar de estar judicializada, nós optamos por não colocar o traçado sobre ela, né? Isso já em conversa com a FUNAI. Ali nas proximidades do aeroporto, né, por ali, Perfeito. Eu conheço ali. Você conhece bem a região. Não é ainda uma terra indígena oficial, mas aí que está a insegurança, né? Porque se fosse oficial, nós saberíamos exatamente por onde caminhar. Sim. Como ela não é oficial, o tamanho dela e aonde ela vai ser demarcada não está bem claro aí no processo judicial. Então, não sei se vocês sabem, mas há um projeto aí para o contorno rodoviário de Guaíra. Então, o nosso traçado, ele praticamente caminha paralelo ao contorno rodoviário. Então, ele não vai passar por dentro da cidade, vai passar muito próxima, mas aí paralelo ao contorno rodoviário de Guaíra. Essa foi a nossa estratégia, junto com o governo do estado, né? O DR faz parte do nosso guarda-chuva aí da CEIU, DR, Portos e Ferroeste, e aí nós estamos alinhando aí para que aconteça dessa forma.
crie o menor impacto possível na cidade de Guaíra. O Elton de Guaíra, né? Trabalhando lá, da Ilha Cevale, Grande, ele sim, cita a Ilha Grande, né? Deve passar perfeito. por aquela região. A Ilha Grande é a área de preservação ali que está a leste da ponte, então não tem como passar nem perto dali. Sim, entendi. A ideia é que uma mesma empresa faça todo esse trabalho ou ela pode ser subdividida enfim, quando vai ser feita essa contratação? Então, não tenho essa resposta ainda de forma concreta, porque nós estamos ainda no processo inicial da modelagem econômica e financeira. Entendemos que, para essa distância, né, o que tem se colocado aí em leilão para a ferrovia, Cilei, há condições de ser uma empresa. Obviamente que essa empresa pode não vir sozinha, pode vir a partir de um consórcio, né, com mais do que um operador ferroviário, e aí eles segmentarem isso. Mas, por exemplo, dentro da própria construção dessa nova Ferroeste, a gente também vai sugerir aqui, né, dentro da modelagem econômica e financeira, um faseamento aí de etapas para que isso aconteça. Eu não lembro se em algum momento você falou aqui qual que é em quilômetros, né? O tamanho da nova Ferroeste, desde o início dela lá até Porto de Paranaguá. Quanto que vai ficar Mil, depois? 1.285 quilômetros. Será uma das maiores do Brasil. Uma das maiores. A nova Ferroeste, pelo seu volume de cargas, seja especialmente grãos e containers, Sim. ela já se consolidaria como o segundo maior corredor de exportação do Brasil, perdendo Em apenas para volume, a né? Malha Você fala em Paulista, volume. que é a maior de todas. Isso você fala em volume, né? Mas eu digo em extensão mesmo. Ela deve Também, ser uma também. uma das maiores, sim, sim. Uhum. Ok. Bom, a gente já falou bastante sobre a importância dessa Ferroeste para a região oeste do estado. A gente está falando, puxando mais a sardinha aqui, né, para a nossa região, porque a gente sente muito, a gente ouve muito os presidentes de cooperativas, o próprio Alfredo Lang, por exemplo, que agora está como presidente da Cotriguaçu. A gente ouve muito se falar em relação à dificuldade do escoamento da produção aqui da nossa região. Agora o Paraná deve passar aí por um novo processo dos pedágios, que também tem mexido muito com esse setor produtivo do Estado, com os formatos, os modelos. Isso só reforça a importância da nova Ferroeste, né? A gente tem aí alguns poucos minutos, André Gonçalves, para você fazer as suas considerações finais, para a gente já finalizar. E eu agradeço a sua participação hoje aqui conosco da live do Soado, tá bom? Bom, Cirlei, obrigado aí pela oportunidade, obrigado a todos que ou nos assistiram, ou estão assistindo. Eu não sei se fica disponível aí essa nossa Fica. Vai ficar entrevista, no Cirlei, para aqui. IGTV e também no nosso YouTube. Vai ficar na íntegra aqui. Daqui a pouquinho a gente já Perfeito. sobe lá. Aí cada um assiste no seu tempo também, quem quiser entender um pouquinho aí sobre esse projeto. Acho que eu falei um pouquinho ali sobre a metodologia, né, que nós utilizamos para esse projeto da Nova Ferroeste, e eu acho que é importante enfatizar. Veja que nesse modelo, nessa modelagem de inovação aberta, o nosso primeiro passo foi conversar especialmente com as cooperativas, com o setor produtivo. Em 2019, a gente foi em cada uma das empresas, né, das grandes empresas aqui da região oeste, mostramos para ele qual era o nosso planejamento, nossa intenção como governo do Estado, papel do governo do Estado, né, de prover esse desenvolvimento logístico, e todos nos apoiaram. Então, hoje a gente consegue mostrar que já passamos 50% aí da nossa missão. Sabemos que chegando no 100% ainda há um papel estratégico, político do Estado muito forte, mas que a gente sabe que vai acontecer. E a gente precisa, assim como há uma mobilização forte, importante, né, do setor produtivo, da sociedade organizada em relação aos pedágios, e a gente torce para que isso aconteça da melhor forma possível, a gente vai precisar da mesma mobilização de um exército, de uma força muito grande, né, um exército de pessoas do bem, para que realmente a Nova Ferroeste aconteça. Veja, no passado, foram várias tentativas importantes, todas tiveram aí o seu valor, mas elas não conseguiram chegar ao seu objetivo final, que é concretizar isso, né, em trilhos. E a gente precisa realmente fazer com que isso aconteça. A gente vive hoje o que a gente chama a segunda revolução ferroviária no país. A primeira foi na década de 90, foi justamente quando foi construída a Ferroeste, e ela sim, né, era para ter tido uma continuidade melhor, ela para ter tido expandido aí os seus ramais, e isso não aconteceu. Então nós estamos buscando resgatar aí algo que ficou para trás
com pelo menos aí 30, 40 anos, e olhar para o futuro de mais 50 anos, para que a gente possa realmente se consolidar como um hub logístico da América do Sul. Essa era a minha fala final. Obrigado. Isso é realmente algo que nos traz esperança, André, porque realmente há muito tempo a gente ouve falar sobre esses novos ramais aí da Ferroeste, sobre essa extensão da Ferroeste até o estado de Mato Grosso do Sul, e eu quero acreditar de fato que agora as coisas vão acontecer. Elas já estão caminhando de uma forma muito séria para que isso aconteça assim. Eu quero te fazer um convite aqui também, tá? Para a nossa próxima live que você possa assistir com a gente, tá bom? Nossa próxima live vai ser na terça-feira da semana que vem. Vocês que estão com a gente aqui acompanhando, ó, essa quinta-feira, excepcionalmente, nós não teremos live. Na próxima terça-feira, dia 4, eu vou entrevistar o diretor institucional do Bioparque, que é o Vitor Donazulci, e nós vamos falar sobre o impacto da tecnologia no agronegócio. André, você é o nosso convidado também para estar aqui assistindo conosco, tá bom? Um abraço, boa noite, obrigada mais uma vez, tá? Obrigado a todos. Boa noite, um abraço. E a todos que estiveram com a gente, obrigada também pela sua presença aqui, pela sua participação. E volto a reforçar aqui, então, que a nossa live hoje com o André Gonçalves vai estar salva daqui a pouquinho já no nosso IGTV, aqui no nosso Instagram do Sou Agro, mas também no nosso canal do YouTube, também do Sou Agro. E você que ainda não conhece, souagro.net, notícias atualizadas todos os dias, 7 dias da semana, sobre o agronegócio, para você ficar muito bem informado. Boa noite, pessoal. Bom descanso a todos e até breve. Tchau, André.